Quando eu escuto falar de Bob Marley, apesar de todo mundo associar o reggae, é uma opinião apenas minha, né? A minha percepção, eu sempre associei a figura dele a uma figura pacífica, a figura da paz. Amor e paz, sempre. E hoje este vídeo é especial para a gente falar sobre Bob Marley e as vidas passadas deste astro do reggae. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Roosevelt, você está convidado a me acompanhar até o final deste vídeo. Chega chegando, deixa o seu joinha e inscreva-se no canal caso você não seja inscrito ainda. É muito importante para mim que você curta o vídeo, compartilhe, deixe a sua opinião. Fala pra mim se você gosta do Bob Marley, fala pra mim se você gosta de reggae. E eu não quero que vocês me matem, né? Porque, gente, esse é um canal de arte, vida e espiritualidade, é o meu mundo. E às vezes eu dou minha opinião sobre aquilo que eu gosto e não gosto. Eu já digo de antemão. Ai, socorro! Olha só, eu acho que eu gosto até mais da figura do Bob Marley, a personalidade dele. Tem uma boa voz, mas aqui eu particularmente não sou muito fã do reggae, não. Só que o foco aqui é vidas passadas, é o estudo do espírito dessa pessoinha que é amada por tanta gente. A pessoa me pergunta, mas como assim, Fê? Você não é fã de reggae? Ah, eu não sou fã do reggae, do estilo, né? Da música. Gosto de Slow dele, gosto de uma outra música por aqui. Sempre ouvi muito reggae na minha adolescência, uma determinada fase, porque aqui em Itajaí isso fervia muito. O reggae e o estilo, né? Parecido. Essas músicas de praia, o pessoal que fica tocando um violãozinho. A gente ia muito pro luau aqui, tinha uma época que Itajaí, a Praia Brava de Itajaí, que era muito famosa, é muito famosa. O pessoal fazia a fogueira na praia, fazia o luau. Essas personalidades que vocês conhecem da grande mídia, como Armandinho, por exemplo, o próprio Vitor Clay também, mas Armandinho era um cara que vivia na Praia Brava, na verdade, meu vizinho, acho que é ainda, aqui do ladinho. E era legal, assim, mas a música em si, essa levada do reggae nunca foi a minha praia. Mas são boas músicas, são boas letras e, obviamente, um bom cantor. Fora isso aqui que eu tô comentando à parte, que não tem nada a ver, mas vamos lá. Bob Marley, Robert Nesta Marley, 36 anos, ele é de 45 a 1981, cantor, compositor, músico jamaicano. E o mais conhecido nome no mundo do reggae de todos os tempos, famoso por popularizar internacionalmente o gênero. E já vendeu, pasmem, mais de 75 milhões de discos. Em 1978, 3 anos antes de seu desencarne, ele foi condecorado pela ONU como Medalha de Paz do Terceiro Mundo. Sua obra tratava principalmente de temas políticos, sociais e espirituais, dedicado a protestar contra injustiças sociais. Foi também um dos maiores representantes do movimento religioso Rastafari. Ele nasceu em St. Ann, zona rural da Jamaica, no dia 6 de fevereiro de 1945. Curioso, né? Ele nasce no ano em que finaliza a Segunda Guerra Mundial, a associação que eu já estou fazendo. Porque realmente ele é um cara da paz, os olhos dele falam isso. E a gente vai trazer um pouco também da espiritualidade dele, do espírito dele de vidas passadas, que vocês vão entender o que eu quero dizer. Filho de militar branco. Tô lendo agora a história dele, que eu não conheço, tá? Filho de um militar branco, capitão do exército inglês e de uma jovem negra jamaicana. Gente, que curioso. Sua mãe, Selena Booker, deu à luz com apenas 18 anos após ter se envolvido com um britânico de mais de 50 anos, que passou a ajudar financeiramente no sustento do filho, mas não era presente. Após a morte do pai, em 55, Marley e a sua mãe foram morar na comunidade de Kingston. E lá, Bob sofreu discriminação por ser fruto de uma relação entre uma negra e um branco, sendo assim pardo, entre aspas, fato que não era bem visto pelos negros daquela época e lugar. Os amigos Bob Marley e Bunny começaram a fazer música e usavam instrumentos improvisados. Posteriormente, através de aulas de música, Bob e Bunny conheceram Peter McIntosh, que se juntou ao grupo. Em 62, o empresário Leslie Conk ouviu Marley cantar e o convidou para gravar em estúdio o single Did Not. Era o início da carreira de Marley. No ano seguinte, Bob formou junto com Bunny e Peter um grupo de reggae chamado Wailing Wailers. Eles tocavam o principal ritmo do país, ska, do qual se originou o reggae. O primeiro single da banda, Simmer Down, foi a música mais executada nas rádios jamaicanas durante 2 meses seguidos. Em 1966, Bob Marley se casou com Rita Anderson e viajou para os Estados Unidos, onde permanece durante 8 meses ao lado da mãe e do padrasto. The Wailers. De volta à Jamaica, Marley se reuniu com Bunny e Peter e retomou o grupo, que passou a se chamar The Wailers. O sucesso começou quando eles se uniram ao produtor Lee Perry e gravando álbuns já com influência da crença Rastafari. Em 1971, o grupo assinou com Island Records
e aí em 73 gravaram o álbum Catch a Fire, o primeiro do grupo e com grande destaque para a música da Jamaica. A gravadora promoveu uma turnê da banda pela Inglaterra e Estados Unidos. A banda gravou mais alguns álbuns, todos de sucesso, chegando a ter músicas gravadas por Eric Clapton. No mesmo ano, Peter e Bonnie deixaram a banda e Rita, sua esposa, se uniu ao grupo. Com Bob se destacando sobre os outros integrantes, ele começou a ficar conhecido junto com a banda. Nessa época, a Jamaica passava por uma grave crise política e social. O músico com grande prestígio resolveu fazer um show gratuito no Parque dos Heróis Nacionais em Kingston, visando pedir o fim dos conflitos ocorridos entre as diversas gangues. No dia 3 de dezembro de 76, 2 dias antes do show Smile Jamaica, organizado pelo primeiro-ministro Michael Manley, Bob Marley sofreu um atentado quando homens armados entraram em sua casa. Os tiros feriram gravemente sua esposa Rita e o seu empresário Don Taylor, enquanto Marley sofreu feridas leves no peito e no braço. Mesmo ferido, Marley se apresentou para uma multidão de 80 mil pessoas. E o bem sempre vence. Após o ocorrido, Marley resolve ir morar em Londres e em 1977 gravou o álbum Êxodos, contendo a faixa One Love. Também fez grande sucesso, verdade, essa música é muito bacana também. De volta à Jamaica, ele organizou o One Love Peace Concert, quando o grande momento foi o aperto de mão dado no palco entre o primeiro-ministro Michael Manley e seu rival Edward Seaga. Por mediar tal encontro, Bob Marley recebeu a Medalha da Paz na sede das Nações Unidas em Nova York. A música de Bob Marley foi importante para a aceitação do reggae no mundo. Marley é considerado um mito, pois disseminou suas ideias de paz através da música. Mesmo com uma vida curta, Bob Marley teve muitos filhos. Ao todo foram 9 filhos e filhas com diferentes mulheres. Além disso, também adotou 2 enteadas. No auge de uma carreira de sucesso, em 1977, Marley foi diagnosticado com câncer de pele do tipo agressivo, mas recusou-se a tratá-lo por questões religiosas. No fim de sua vida, aderiu à Igreja Ortodoxa. Porém, já era tarde demais. Bob Marley morreu em Miami no dia 11 de maio de 1981, vítima de câncer, com apenas 36 anos. Seu funeral teve honras de chefe de Estado e a data de seu nascimento se tornou feriado nacional na Jamaica. Uma curiosidade à parte, más línguas dizem que Bob era certeiro quando lia mãos, sempre com um conselho, ele tem muita espiritualidade, né? Sempre com um conselho na ponta da língua com quem trocava umas moedas pela leitura. Por muito tempo da sua infância, ele tirou um troco lendo as mãos. Sua perspicácia ao ler mãos se popularizou tanto em San que até depois do sucesso de suas músicas ainda era procurado para trabalhar. Eu tinha lido a respeito dessa curiosidade a respeito de Bob Marley, essa coisa de ele ler as mãos, a arte da quiromancia que ele deve trazer com ele. Ele traz com ele, por que será? Por causa de vidas passadas? Deixa eu já trazer uma curiosidade para vocês espiritual. Nem tudo é tão óbvio na espiritualidade. E agora sim, vamos lá, falar das vidas passadas de Bob Marley. Vocês prestam atenção numa coisa? É engraçado, né? Eu não sou uma pessoa assim, trago algumas personalidades pra cá que não necessariamente eu seja fã, assim, da música, do estilo. Isso, eu dou minha opinião aqui porque faz parte do meu mundo da arte também. E a gente troca figurinhas. Com todo o respeito, porque reconheço, né, o artista que tem por trás daquela figura. E a luta pelo artista, mas acho que a grande luta dele não era a música, era a paz. E é engraçado porque eu acho que ele cumpriu essa missão, né? Pra mim, o que fica é a simbologia da paz que é representada nessa pessoa do Bob Marley. Mas tem outras coisas que a gente vai destrinchar aqui a partir de agora, nessas vidas passadas. O que eu acho curioso é que quando a gente vai estudar essas personalidades, eu sou uma pessoa que reage muito às energias de cada pessoa. Quem me acompanha em live, e recomecei a fazer lives agora no YouTube, sempre que eu consigo, a minha preferência de fazer live, já aproveitando aqui esse vídeo, são nas quartas-feiras à noite. Mas nem todas as quartas eu consigo disponibilizar. Se naquela semana eu não consegui numa quarta, mas consegui outro dia, perfeito. Então ali a gente tá trocando figurinhas, eu tô conversando, atendendo vocês e respondo muitas perguntas, né? De ordem mais mediúnica, digamos assim, sobre alguns entes desencarnados. Não é muito o âmbito de vidas passadas não, né? Já é outro tipo de trabalho, que eu gosto muito de realizar. Tô falando isso por quê? Porque quem me acompanha na live sabe, eu reajo àquela energia e comento de repente sobre aquela determinada pessoa, se eu consigo captar a energia. E é aquilo, né? A pessoa ali na live, ela confirma, eu não tô vendo o rosto, eu não uso data, eu não sou numeróloga, não trabalho dessa maneira. Eu apenas observo, né?
sinto aquela energia e faço a leitura energética daquela pessoa. Agora eu me expressei melhor. Leitura energética. E quando eu falo em Bob Marley, eu tenho muita alegria já de falar. E não sou uma pessoa que conheço muito bem ele. É aquilo que a pessoa dele, que os olhos dele me trazem. Eu até vou abrir aqui fotos do Bob Marley. Aqui no Google, eu tô com o computador no meu colo. Não quer dizer, obviamente, que seja uma pessoa perfeita, não tem nada a ver com isso. Inclusive essa questão de, por conta de uma religião, por conta de uma crença, aí se transforma a brincadeirinha da crença limitante, que nos limita a uma cura que não nos permite a vida mais sagrada que é a religião. Então, eu particularmente, é só a minha opinião, respeito a todas as religiões, as pessoas como elas creem, mas a partir do momento que você não pode se tratar com os remédios, ou você não pode doar sangue, ou você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque, sabe, sobretudo em prol a vida sua, ou principalmente também em prol de outras pessoas, eu acho isso um pecado. Porque o que há de sagrado, a nossa verdadeira religião, deveria ser a própria vida, e o respeito à vida, meu, seu, enfim. Então, essa é a minha perspectiva. E aí eu acho que nesse ponto ele talvez tenha se iludido, ele gostou bastante disso, e isso vem sim de vida passada de Bob Marley. Quem recebeu a vida passada dele foi a Mama. E a gente está trazendo aqui o histórico de um espírito antigo. Na minha linguagem, espírito antigo é aqueles que estão na Terra desde antes de Cristo. E geralmente as almas de antes de Cristo, elas têm a tendência a uma teimosia mais acentuada do que as almas que vêm depois. Isso não é uma regra, isso é o que eu trago de todos os meus conhecimentos. Porque eu conheço muita gente de antes de Cristo, é o que eu mais conheço. Eu convivo cercado por pessoas que são espíritos viventes na Terra antes de Cristo. E todos eles têm uma teimosia muito acentuada. Alguns percebem essa teimosia e resolvem tratar. Outros percebem e dizem que se dane, eu vou continuar desse jeito. Essas pessoas vão continuar sempre reencarnando na mesma zona energética de sua teimosia. Eu, particularmente, não acho isso legal. Eu acho que isso atrasa a evolução. Mas tem quem gosta da Terra e tem quem gosta mais dos planos espirituais. Não comento muito, né? Porque eu amo lá de cima. Mas respeito muito a Terra e eu gosto de estar viva. Hoje eu posso dizer isso, do quanto eu gosto de estar viva. E aí é que tá. O Bob Marley, ele me traz, ele é um espírito de antes de Cristo, mas ele me traz muita leveza. Talvez não tenha tanta teimosia, a não ser o apego ao Rastafari. E a primeira vida dele, antes de Cristo, se passa na Etiópia. Não é um local, num ambiente geográfico, que a gente tenha muito conhecimento, ou que a Mama tivesse muito conhecimento. Essa é a primeira vida antes de Cristo. Nada de muito específico. A segunda vida, ele também vai para a Etiópia, que eu acho que é aí que ele vai criando raiz. Ele é um governante, a gente não sabe essas duas datas precisamente, nenhuma nem outra, só que ele não é um governante que foi muito quisto, porque ele é um governante muito rígido. Então ele não agradou muito ao público. Aí a Mama foi dar uma estudada para saber um pouco da Etiópia, eu até abri aqui para a gente também conhecer um pouquinho, né? Porque eu realmente não tenho familiarização nenhuma. A Etiópia é o segundo maior país em população da África. Essa nação possui uma longa trajetória política e econômica e é o berço de importantes tradições culturais da humanidade. É um dos principais países da África. A história dessa nação é milenar. Ela é considerada um dos berços da civilização em razão de várias descobertas arqueológicas de fósseis muito antigos no território etíope. A Etiópia está localizada no chifre da África, uma região estratégica desse continente próximo ao Oriente Médio. E aqui a gente encontra uma matéria aqui da BBC News, essa matéria é de 2017, porque o imperador da Etiópia foi adorado como deus na Jamaica e influenciando até Bob Marley. E a gente começou a ver os pontos. E assim, gente, de novo, a gente não fazia a menor ideia, tá? Que Rastafari, tá? É Ras, R-A-S, Tafari. Tafari era filho de um colaborador do imperador Menelik II, um dos governantes mais importantes da história da Etiópia, casou-se com uma de suas filhas. O movimento Rastafari, só pra gente poder se familiarizar um pouco mais, ele é uma religião judaica cristã afrocêntrica que surgiu na Jamaica na década de 30, entre negros descendentes de africanos escravizados. E tem tudo a ver com a história de vidas passadas de Bob Marley. Então eu só fiz essa pesquisa aqui muito rápida, estou catando algumas informações na internet, porque ela começa na Etiópia. Olha só que curioso, a religião cultua Haile Selassie, eu não sei como se pronuncia, o último imperador da Etiópia, que é de 1892 a 1975, como a reencarnação de Jesus Cristo, como a própria encarnação de Deus. Continuando depois essa minha breve leitura, que eu lembro da Mama falar, mas assim, deixa na hora que eu vou gravar, eu tenho que
relembrar as coisas. Ou seja, tem tudo a ver. Assim, apesar de, na época, né, em que ele viveu na Etiópia, não havia esse movimento ele começa depois, mas tem, de repente, toda uma ligação. Observe que este movimento Rastafari, ele trazem essa cosmovisão judaica cristã profundamente afrocêntrica e anticolonial, defendem a união dos povos africanos, identificam-se como africanos e desejam retornar à África, mais precisamente a Etiópia, chamada por eles de Zion, Sião em língua portuguesa, a terra prometida bíblica. Tais elementos são geralmente muito marcantes nas letras de reggae. Então eles trazem isso, me parece a voz de um povo que quer fazer justiça, que quer encontrar, enfim, a sua identificação religiosa e também política, né? Convenhamos que tem muito de político aqui também. Aí quando as revelações de vidas passadas trazem que ele viveu também nesta mesma região, isso já está dentro dele, isso talvez seja um clamor que ele tenha escutado antes, sabe? E que ele deu voz a isso. Quando ele foi governante, e ele foi muito rígido, e ele não conseguiu talvez ajudar tanto a sua população, então ele, acaba aderindo a essa cultura, a essa religião, na figura de Bob Marley. Quer dizer, esse espírito consegue ter uma nova chance de fazer valer a sua luta, a luta que antes ele não tenha conseguido, ainda que ele tenha agora uma outra cultura, um outro nome, enfim. Ou seja, 2 vidas na Etiópia. Vamos avançar um pouquinho no tempo. Ele teve algumas passagens. Quando a gente fala algumas passagens, é mais de uma vida, tá? Em outra região. Só que não foram vidas assim tão específicas para que a espiritualidade tenha nos permitido ver detalhes. Que essas revelações, elas não trazem realmente muitos detalhes. Então ele tem algumas passagens como viajante no deserto da Mongólia. E em alguma dessas vezes, ele foi abatido por assassinos. Ele não consegue sobreviver. Em uma dessas vidas em que ele é abatido por assassinos, em umas ele é morto, executado, em uma vida específica que ele foi capturado, ele foi levado como escravo, olha só as ligações que eu estou fazendo. E numa tentativa de fuga, ele é torturado e morto. Nessa a gente tem a data. Ela acontece entre 1100 e 1200, em meados de 1100, mais ou menos. Depois, temos outra vida dele, avançando no tempo, e nós vamos parar, aonde que é isso, que eu não conheço? Nos Estados Unidos, Mansfield, a cidade de Mansfield. Ele é um garoto de 12 anos de idade, americano, também negro, por volta do ano de 1870. Tá vendo que tem umas passadas de tempo longa, né? Ele gostava de cantar e ele ficava admirando os outros cantores. Os cantores de bar, enfim. Cantor de bar, cantor que fazia rodinha de violão aqui, aquela coisa toda. Ele ficava olhando aquilo porque ele desejava ser cantor. Isso começa em 1870. Ele é de uma família muito pobre e ele acaba desencarnando quando criança, nos seus 12 anos de idade, por causa de uma febre muito alta que ele teve, não souberam identificar. E é isso que a gente tem depois dessa vida, 1870, então ele reencarna aí como Bob Marley, né? A gente vem a conhecê-lo como Bob Marley. O que a gente pode refletir a respeito dessa figura, desse espírito? Não vejo nele nenhuma tendência negativa, não vejo o espírito dele como alguém, um espírito que seja difícil de ser levado. Pelo contrário, ele me passa, vou voltar aqui para as fotos dele, ele me passa no olhar muita paz, muita calma. Realmente é uma pessoa que acreditava na paz, até me emociono, tá? Ele acreditava na paz, ele cantava. Isso aí tem filme dele, né, gente? Eu não assisti ainda não. Apareceu aqui a imagem do filme, dá pra ver que é o ator. Ele trazia com ele uma postura bem relevante mesmo, assim. Ou seja, eu quero dizer pra vocês que se trata de uma boa alma, que não teve em seu histórico na Terra ainda a oportunidade, tirando a vida do Bob Marley, né? Ele não teve talvez uma vida justa. Ele não teve uma vida muito pacífica, né, pelo que a gente conseguiu ver aqui. Ok, ele foi um governante rígido? Tá, mas quando o governante é rígido, mesmo que ele queira o bem de sua população, tem um ditado que diz, acho que é uma frase antiga, grega, romana, não lembro, que o povo gosta de pão e circo. E é uma verdade, tá? Se você consegue juntar multidões dando migalhas. Porque as pessoas, elas ainda têm essa coisa de não serem muito ambiciosas, ou elas querem ganhar tudo muito de graça, elas não entendem que elas estão sendo compradas e tudo mais. E se a gente tem alguém que seja um pouquinho mais rígido, o povo tende a não aceitar. Não só no tempo dele, mas hoje, na minha opinião, eu vejo que isso procede ainda. Então, ele é um espírito antigo, talvez um pouco teimoso nesse sentido, mas sabe o que eu acho? Que esse negócio de ele ter ficado tão devoto ao movimento Rastafari, a essa religião, aonde ele se encontrou, talvez seja um pouco de consciência pesada, no sentido de, quando ele foi governante não foi tão bom, ele foi criticado e de repente ele quis, de alguma maneira, sabe, fazer a história ser diferente para ele.
Pode ser. Aonde ele fica, não, vou até o fim, eu vou até o fim, eu vou até o fim, mas isso lhe custa a vida. Nem toda luta vale tanto, né? Eu particularmente não creio. Veja, ele foi escravo, morreu de febre aqui aos 12 anos de idade nos Estados Unidos como criança pobre, que provavelmente, né, crianças ricas também, dependendo do que havia, não existia como ter cura, não existia ainda o estudo, né? Mas aí a criança pobre mesmo era completamente desassistida. O que eu acho bonito nele é que ele traz uma amargura que ele poderia ter colocado isso em termos de revolta, em ter sido um outro tipo de personalidade, mas o cara recebe uma medalha. Ou seja, eu vejo que ele poderia ter reagido de maneira negativa. O espírito dele poderia ter desejado vingança com aqueles que lhe prenderam, lhe capturaram, com o sistema. Não, é um espírito da paz. Por isso que eu digo sempre, na nossa caminhada espiritual, não é tanto o que te acontece, é como você reage. Nós, como espíritos, precisamos reencarnar, precisamos estar na Terra para avançar espiritualmente. E às vezes a gente vai ter necessidade, e não é por karma, de passar por situações em que haja uma tragédia natural, ou que haja uma revolução civil ou uma guerra civil, coisas da Terra. E precisamos, de repente, passar pela pobreza, pela miséria, pelos palacetes, para ter experiências, cada um de nós, de acordo com suas afinidades. A gente vai se construindo ao longo das reencarnações e criando uma luta própria do espírito. E eu acho que a luta dele foi linda, porque ele viveu essa coisa da paz. Eu não conheço, gente, vocês podem deixar aí nos comentários, porque ele deixou muitos filhos, e aí tem herança e tem dinheiro. Será que esses filhos, eles brigam hoje pelo poder? Será que esses filhos brigam pela herança? Porque pelo que eu vi, eles administram a carreira, uns cantam, uns são músicos, e me parece que não vivem em pé de guerra como muitos outros. Então, talvez seja uma das figuras mais belas que eu tenha trazido até o momento, assim, refletindo agora, aqui gravando o vídeo, sobre alguém que realmente veio pela paz. Às vezes a gente reage tão negativamente a alguma coisa que acontece. Ah, eu não tive carinho na minha infância, então eu vou ser um pai, eu vou ser uma mãe ríspida. A gente dá o que a gente tem, na verdade. E tudo é uma bola de neve, né, que só vai aumentando de geração para geração. E o nosso espírito também tem, independente da criação, o nosso espírito ele tem uma estrada própria, é isso que eu quero dizer. E aí é como o espírito reage. Ele não reagiu como uma pessoa que queira se vingar em nenhum momento. Isso eu consigo sentir, e eu tô com uma emoção contida assim em mim. Eu fico alegre em falar de Bob Marley, ou seja, eu para mim, não sei você, mas eu para mim estou muito certa de que realmente era uma criatura da paz, era uma pessoa que veio e conseguiu nessa vida, mesmo com todas as suas dificuldades, enfim, unindo aí o pai de pele branca e a mãe pele negra, unindo e sendo como se fosse assim, a simbologia dessa união, que na verdade tem muito mais a ver com o espírito do que com a cor da nossa pele, com as brigas e lutas da humanidade por quem é mais importante, quem é melhor, quem é isso, que aquilo, isso não vale nada. Com toda certeza, esse espírito está num ambiente bem mais elevado do que muitos daqueles que se acham soberanos aqui na Terra, ou independente da sua luta, ou porque tem mais dinheiro, ou porque é branco, ou porque é isso, ou porque é aquilo. A verdade é que a cor da alma é só Deus que vê. Eu fico feliz em ter feito esse vídeo aqui, sabe? Super feliz em ter percebido o espírito dele. De verdade, e que bom. Fica para reflexão, como sempre, mas fica para reflexão. O que você faz com o que te acontece? Ele teve amor para dar, esse cara foi rico de verdade. E me encerro por aqui. Quer fazer terapia comigo? Terapia de vidas passadas? Entre em contato através do e-mail fernandarose.terapeuta@gmail.com. Me fui. Beijo enorme. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não poderia deixar de falar uma história de vidas passadas. Entre em contato através do WhatsApp 479-9987-1806 para você poder receber este livro autografado na sua casa, em que eu conto aqui através de ficção e de realidade um pouco da minha vida passada. Gratidão a todos vocês. Agora eu fui de verdade.